Bom dia, vereador Ciro, senhores vereadores que fazem parte desta comissão. Seja bem-vindo e desde já agradecemos pela sua presença e colaboração com esta comissão. O senhor pode informar seu nome completo, por gentileza? Jean Alexandre dos Santos. Número do CPF? 732-934-749-34. RG? 2-610-451. Qual a sua profissão? Empresário. Obrigado. Nesse momento eu passo a palavra para a nossa relatora, a vereadora Aline, para conduzir com as devidas perguntas e questionamentos. Bom dia, vereador. Bom dia, Jean. Nós estamos aqui apurando, né, essa situação. Contamos com a tua colaboração aí para finalizar essa CPI. Eu gosto de sempre mencionar para as pessoas em casa que a CPI municipal é diferente, né, do que a gente vê na televisão, então não tem aquele confronto, aquele bate-boca. A gente está aqui para esclarecer os fatos e o que vai mandar ao final é o relatório. A parte de depoimentos é uma parte. Me fala das tuas atividades relacionadas ao município. Quais foram os cargos que tu ocupaste ali durante o governo Kleber? Vereadora, 2017 a 2020, secretário de Obras e Serviços Urbanos. 2021 e 2022, até outubro de 2022, secretário de Planejamento. Julho de 2023 até agosto de 24, diretor-presidente do SAMAI. E durante esse período que tu ficasse como secretário de obras, que tipo de contratações tu fizesse relacionada à roçada? Na verdade, vereadora, eu não tinha competência para fazer os contratos, e os contratos já estavam em andamento quando eu cheguei, na secretaria, né? Na Secretaria de Obras. Isto. E, enquanto secretário do Planejamento, tu chegasse a firmar algum contrato relacionado que era vinculado à Secretaria de Obras? Não, senhora, não tive. E enquanto tu estivesse no SAMAI, que tipo de contratos tu firmasse relacionado à roçada? Quando eu cheguei no SAMAI, foi feito um emergencial para os serviços urbanos, porque o município tinha rompido com a empresa anterior que fazia os serviços urbanos. E como é que se deu esse trâmite do processo emergencial? Esse trâmite quem conduziu foi o governo, a Secretaria de Administração e Finanças. Por lá eles fizeram todo esse processo aí. E tu te reportavas a quem? Administração e Finanças. Quando tu precisava fizeram tratar dessa situação da emergencial? Na verdade, mais o jurídico do SAMAI conversava com o setor de licitação da prefeitura. Tá. Vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Talvez eu vou tentar ser um pouco mais clara nas perguntas. Tu me falasse que quando tu estavas no SAMAI, tu precisava se fazer o emergencial. Que eu cheguei lá, não tinha serviços urbanos na cidade contratado. Perfeito. Daí ele já estava em andamento um processo de um emergencial para a contratação. Já estava em andamento? Sim. Quem startou esse procedimento, esse processo do emergencial? Quem startou foi o setor de licitações da prefeitura. Na pessoa de? Porque nós no SAMAI não tínhamos setor de licitação, né? Então era tudo feito pelo setor de licitações da prefeitura municipal. E quando vocês tratavam com o setor de licitações da prefeitura municipal, vocês tratavam com qual pessoa?
Não era com um servidor só lá que cuidava dessas questões, né? Se tratava com o diretor do setor, mas tratava com mais pessoas que trabalhavam lá também. Quem era o diretor do setor nesse momento? Eu não tenho certeza. Eu acho que era a Daniela. Perfeito. E o teu relacionamento para tratar sobre esses assuntos, que, claro, era interesse do município, mas para efetivar e finalizar esse emergencial, tu tratavas com o teu jurídico do SAMAI ou direto com a licitação da prefeitura? Não, nós conversávamos no SAMAI, né? Na verdade, as situações vinham para o SAMAI e lá a gente conversava, né? Quando eu cheguei no SAMAI, eu adotei uma política um pouco diferente lá. O diretor administrativo participava comigo das reuniões e eu sempre queria, né, que o jurídico estivesse presente também. Enfim, a gente teve uma abertura para que as decisões no SAMAI sempre não fossem unilaterais, né? Sempre dessa forma que a gente trabalhou. Então, tu me confirmas que, apesar de tu seres o presidente do SAMAI e assinar a documentação, as decisões sempre eram deliberadas entre o diretor administrativo e amparadas pelo jurídico? As decisões macro, com relação, por exemplo, ao serviço urbano que nós estamos falando, isso vinha do governo. O SAMAI, apesar de ser uma autarquia, mas ele não tem liberdade total para estar contratando, por exemplo, como serviços urbanos, como essas situações que são macro, isso tudo era o setor de licitação. O SAMAI tinha um setor de compras, mas era para o nosso dia a dia do SAMAI, coisas corriqueiras, né? Perfeito. Então, tu confirmas para mim que, apesar de ser o instrumento, o SAMAI funcionava como um instrumento para fazer ou confeccionar ou efetivar a contratação, mas a decisão vinha do governo. Sim, até por força de lei, por isso que os serviços urbanos também foi para o SAMAI, por força de lei, que passou a cargo do SAMAI a questão dos serviços urbanos. Isso teve todo um trâmite, passou pela Procuradoria do Município, enfim, né, teve toda uma tramitação para que isso acontecesse. Perfeito. Quem era o procurador do município nessa época? Doutor Felipe. Quem era o procurador jurídico do SAMAI nessa época? Doutor Marcos. Marcos do quê? Jacobsen. Tá. E o diretor administrativo quem era? Do SAMAI era o Vanderlei Fistarol. Vanderlei Fistarol. Fistarol. Nessa época da contratação da roçada. Sim, dessa época era o Vanderlei. O Rodrigo Zanluca trabalhava no SAMAI nessa época? Não, o Rodrigo Zanluca, que eu tenho conhecimento, sempre trabalhou na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Momento algum ele trabalhou lá no SAMAI? Não. Outra coisa que eu quero te perguntar como tu mencionasse e afirmasse que isso era uma decisão de governo, essas questões eram deliberadas no colegiado, que acontecia sempre com a presença do prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete e demais secretários? Essas deliberações geralmente eram no gabinete do prefeito, com o prefeito e com o secretário da pasta e o chefe de gabinete. Algumas deliberações eram em colegiado, outras não. E essa em específico foi no gabinete do prefeito? Não, essa decisão, quando eu cheguei no SAMAI, ela já estava tomada, vereadora. Por quem? Do emergencial. Vamos fazer o emergencial, é necessário que o município está parado sem serviço urbano, já fazia não sei quantos meses aí, que tinham rompido o contrato, enfim, não sei o que aconteceu, e estava já nesse processo do emergencial. Tá. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, Jean. Vamos lá. Quando tu chegasse no SAMAI, tu estás me dizendo que essa decisão já estava tomada. Perfeito? Sim ou não? Sim.
Essa decisão estava tomada por quem? Pelo governo. Quando tu fala pelo governo, tu te referes a quem? O chefe do executivo, vereadora? O prefeito municipal? Eu não sei se lá no governo a decisão, a caneta do prefeito. Agora, não sei aí se ele chamou o chefe de gabinete para conversar, se ele chamou mais secretários para tomar essa decisão. Aí eu não participei dessa conversa. Perfeito. Antes do SAMAI, tu estavas aonde? Eu tinha saído do governo em outubro de 2022. Estava fora. Tá, em outubro, tu estavas, de 22, tu saiu do governo. Isto. E depois tu voltou direto para o SAMAI. Isto. Por isso que nesse lapso temporal, tu estás me dizendo que tu não tomasse a decisão do emergencial. Quem tomou foi o governo. Quando tu chegasse lá, já estava tomada. Sim, nesse lapso que eu estive fora, teve algumas coisas que aconteceram no governo, não sei, que acabou acarretando de romper com a empresa que estava fazendo serviços urbanos e o município ficar sem serviço urbano, eu não sei quantos meses aí. Mas eu não participei desse rompimento com a empresa, não sei qual foi o motivo, enfim. Perfeito. Então, mais uma vez, tu estás me afirmando que o SAMAI operacionalizou a contratação do serviço de limpeza urbana, mas que essa decisão não cabia estritamente a ti, apenas os pormenores é que cabiam ao SAMAI, né? Essa decisão executiva de contratar via emergencial veio do governo. Sim, foi uma decisão de governo. Perfeito. E quando tu falas de governo, tu queres me dizer que vem do chefe do executivo, que no momento era o prefeito? Kleber. Perfeito. Eu estou satisfeita, vereador Ciro. Obrigado, vereadora. O vereador Calinho, algum questionamento? Sim, presidente. Bom Então, dia, agora senhor com a palavra, Jean. vereador Calinho. Bom dia, vereador. Qual era a sua participação nos processos internos e externos da Ecosystem? Fiscalização, conferência de notas fiscais, o que o senhor fazia? Vereador, a Ecosystem foi no período da Secretaria de Obras. Eu era secretário de Obras. Tinham pessoas que fiscalizavam o serviço juntamente com a empresa. Minha participação nessa questão era organograma dos serviços, aonde que ia ser feitos os trabalhos, semanalmente. Inclusive, nós dávamos publicidade semanal da Secretaria de Obras para as rádios locais, para o site da Prefeitura, aonde seriam feitos os serviços semanalmente. Não só os serviços urbanos. Todos os serviços da Secretaria de Obras, nós dávamos publicidade semanalmente. Então, eu tinha uma participação muito ativa nessa questão. E conversava sempre com o pessoal da Secretaria de Obras, que estava acompanhando os serviços urbanos, e isso a gente conversava todos os dias, diariamente, né? Mais ou menos era por aí. Tá. E era o senhor, então, que determinava onde que a roçada ia trabalhar, a semana, qual bairro, qual rua, isso tudo passava pelo senhor? Não é que eu determinava unilateralmente, é que nós tínhamos o WhatsApp na secretaria, nós tínhamos o telefone, então a gente também trabalhava olhando as demandas, né? Onde é que tinha demandas, vinha demandas, por exemplo, via rádios, as rádios da cidade, vinha pelo próprio comunicação da prefeitura e vinha pelo nosso WhatsApp da Secretaria de Obras e o telefone da Secretaria de Obras. O contrato 85/2015 da Prefeitura com a Ecosystem estava previsto a emissão da ordem de serviço por parte da Prefeitura. Isso acontecia? Vereador, com relação a essa pergunta, sim, eu não recordo, mas, assim, eu tenho vontade de responder e esclarecer. Podemos, posteriormente, avaliar esse contrato e, por escrito, o meu advogado pode fazer essa resposta para o senhor. Hoje eu não recordo. Não, seria interessante, eu acho, né, relatora? Porque o senhor, em setembro de 2017, no segundo termo do aditivo do contrato 85/2015 da empresa Ecosystem, foi aditivado em 21%. O senhor recorda desse aditivo? Eu recordo, vereador, que houve aditivo.
Tá? Isso era um pedido recorrente nosso da Secretaria para o secretário da Fazenda. Tá? Ah, mas por que, Jean, pedido recorrente? Porque, infelizmente, não se dava conta de atender o município todo. Então, sim, eu estava sempre lá batendo na Secretaria da Fazenda, conversando com o secretário, conversando com o prefeito, dizendo, olha, nós precisamos melhorar a questão dos serviços urbanos. Então, eu sei que em algum momento foi feito o aditivo, agora não recordo se foi setembro, exatamente aí o contrato, né? Satisfeito, presidente. Uma questão pela ordem aqui, eu cumprimentando já o eminente relator, o presidente da Câmara e seus eminentes pares. Qualquer questão que foi deliberada aqui envolvendo o contrato, até porque em questão da data, se for alguma questão suscitada pela CPI que quer algum esclarecimento, pode ser colocada que vai ser respondido por escrito sem problema nenhum. Obrigado, doutor. Nada. Vereadora Amara, algum questionamento? Bom dia, Jean. Tudo bom com vocês? Bom dia, vereadora. Tudo bem? Ô, Jean, com a Ecosist, a prestação de conta era feita através de relatório, né, de metragem de cada área roçada. E na sanitária foi feito através de fotos. Né? Quem determinou essa mudança na prestação de contas? Vereadora, eu acho que com o passar do tempo foi tido o entendimento que quanto mais transparência, melhor. Então, com fotos junto também, eu acho que ajuda nesse quesito. Né? O que eu sempre bati na questão dos serviços urbanos? Nós temos que entender o tamanho do nosso município. Nosso município é grande em extensão e se atende todos os bairros. Então, é muito serviço sempre, sempre. Quando chega o verão, acelera e não se dá conta. Sempre foi dessa forma a minha experiência na Secretaria de Obras. E com essa questão, eu acho que se avançou, eu acho que tudo que for para melhorar, né, para avançar, para dar transparência, eu acho que é positivo. Isso aí. E como vocês sabiam qual era o valor correto a pagar para a empresa sanitária, se não tinha relatório de metragens? Os relatórios eram encaminhados junto. Era encaminhado junto. Tinha relatório fotográfico também. Também. Inclusive, quando eu saí do SAMAI, na minha saída, se eu recordo bem, eu acho que ficou valores que a empresa queria receber e tal, e acabou não recebendo. Nós fomos bem criteriosos nessa questão. Por ser um contrato emergencial, um valor global fechado. O problema é que quando a empresa chegou aqui, o município já estava há muitos meses sem serviço urbano. Então, tinha que começar pelo município todo, né? Os trabalhos para tentar colocar minimamente em dia, né, a situação. E qual o fluxo e as funções de elaboração de uma licitação na Secretaria de Obras e no SAMAI? Qual era o fluxo? O fluxo de licitação era o mesmo. Tanto a Secretaria de Obras como o SAMAI se passava tudo pelo setor de licitação da Prefeitura. Tomada de preço, todo esse trabalho, quem fazia era o setor de licitações da Prefeitura. Sim. A senhora Daniela Batson-Fein declarou aqui nesse plenário que os termos de referência já chegavam pronto de todas as secretarias no setor de licitação da Prefeitura. Qual as pessoas que elaboravam e ajudavam na confecção dos termos de referência na Secretaria de Obras? Na Secretaria de Obras, a parte administrativa da Secretaria, aí foram várias pessoas que passaram por lá, esse pessoal é que auxiliava, não que eles faziam sozinhos os termos de referência. Sempre tinha auxílio do setor de licitação da Prefeitura. Da minha época da Secretaria de Obras, sempre foi assim. Se conversava muito com o setor de licitação para estar fazendo os termos de referência. E no SAMAI? No SAMAI da mesma forma, porque no SAMAI não tinha setor de licitação próprio, né? Nós tínhamos lá um setor de compras, como eu já falei aqui anteriormente, para as compras do dia a dia do SAMAI. Produtos químicos, enfim, o dia a dia, o material necessário para o setor lá embaixo operacional, era mais nesse sentido o setor de compra de SAMAI, mas não tinha autonomia para estar fazendo grandes licitações também. Satisfeita, senhor presidente. Obrigado, vereadora.
Vereadora Aline, mais algum questionamento? Sim, presidente. Uma palavra, vereadora Aline. Jean, tu falasse aqui que não tinha roçada fazia muito tempo quando tu estavas no SAMAI, que foi feito esse emergencial, né? Sabes me dizer por qual motivo que não tinha roçada há muito tempo? Vereadora, a empresa que estava aí anteriormente parece que reincidiu o contrato, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Tu participavas das reuniões de colegiado que aconteciam semanalmente na prefeitura? Participava. Perfeito. Sendo um assunto tão importante como a limpeza urbana do município, amplamente divulgado na imprensa, provavelmente esse era um assunto deliberado, discutido no colegiado, entre o prefeito e os seus secretários. Sim ou não? Necessariamente não. Em nenhum momento se falava a empresa foi embora, abandonou, estamos sem roçada? Não, porque quando eu cheguei no SAMAI, já estava em andamento o processo do emergencial. Não, querido, eu estou te perguntando o seguinte. Foram 7 meses sem roçada, é isso? Eu não sei o tempo, eu não estava no governo. Enfim, mas tu acabaste de me dizer, foram vários meses sem roçada. É que assim, vereadora, aqui para a cidade é 3 meses. Vamos pensar que fosse 3 a 4 meses. Isso gera muito tempo sem serviço urbano. Perfeito. Vamos considerar que foi 1 mês. Em 1 mês, nós temos 4 semanas. São 4 semanas de colegiado. Em momento algum, o prefeito e os secretários tocaram nesse assunto? Quando eu retornei para o SAMAI, eu estava fora do governo quando a empresa rompeu. Quando eu retornei para o SAMAI, que eu fui participar do colegiado, aí o prefeito, claro, né, o vice e os secretários falavam da situação dos serviços urbanos, que precisava ser retomada, né? Com certeza. Então, por mais de uma vez, esse assunto foi discutido na reunião de colegiado e o prefeito afirmava que o SAMAI precisava efetivar, operacionalizar esse contrato. Quando eu retornei para o governo, para o SAMAI, que eu estive no gabinete do prefeito, para mim retornar, o prefeito me pediu que houvesse parceria por parte do SAMAI com o governo. Eu falei para o prefeito, que for dentro da legalidade, nós vamos fazer, porque nós entendemos que é um município. Independentemente se o SAMAI é uma autarquia, mas ele faz parte do município e cuida de um serviço essencial. Então, o meu compromisso foi esse, parceria dentro da legalidade. Perfeito. Então, tu estás me dizendo que tudo que tu fizesse lá no SAMAI, relacionado aos serviços urbanos, vinha amparado pelo jurídico do município. Também, sim. Vinha da Procuradoria e passava pela Procuradoria do SAMAI, a gente conversava lá. Sempre tudo era muito conversado, né? Perfeito. E nas reuniões de colegiado, quando o prefeito, inclusive nessa reunião que tu tivesse no gabinete do prefeito, quando ele te pediu parceria e tu sabias que terias que fazer esse contrato emergencial lá no SAMAI, em razão de não estar tendo serviço de roçada, se falava por que a empresa teria abandonado? Vereadora, eu não entrei nesses pormenores aí com o governo, com relação ao contrato anterior. Se houve o rompimento, por que rompeu, enfim, aí eu não, se eu for falar qualquer coisa aqui, eu posso estar falando que eu não tenho certeza, né? Perfeito. Mais uma vez eu vou te perguntar, como a própria vereadora Mara aqui perguntou, quando a Daniela Barkofen, na época diretora de compras do município, mencionou o trâmite da licitação, nesse caso, ela falou que os termos de referência vinham direto do SAMAI. E tu também mencionasse aqui que isso era um pedido recorrente, em razão da demanda, lá em 2017, quando foram feitos os aditivos, né, pela Secretaria de Obras. Tu lembras, em 2017, quem era o secretário de Obras, da Fazenda, me desculpa,
quem era o secretário da Fazenda que fazia esses aditivos quando tu estavas no Obras? Vereadora, não era o secretário da Fazenda. Secretaria era Administração e Fazenda. Sim. Aí lá na Secretaria da Fazenda tem o setor de licitações, onde tem um diretor desse setor. Claro que esse diretor acaba se remetendo ao secretário, né? Mas, assim, os pedidos de melhoria do serviço urbano, de nós aumentar efetivo, aumentar o serviço, sempre foi meu para o secretário da Fazenda. Porque a pasta, ele era o responsável. Então, eu não posso ir lá falar com o diretor, uma questão até de organograma, eu não vou falar com o diretor da licitação, eu tenho que conversar com o secretário da pasta, secretário para secretário, né? Perfeito. E ele, até porque a questão financeira, ele é que sabia, né? Se nós teríamos condições de melhorar os serviços urbanos. Mas esse era um pedido que eu fiz. Eu fiz como secretário de obra porque nós não conseguimos atender a demanda conforme tinha que ser atendida. Entendo. Então, para atender a demanda, tu fazias o pedido e aí eles te diziam, manda o termo de referência que nós vamos tentar fazer o aditivo, operacionalizar para te atender no sentido de mais horas, mais funcionários, é isso? Primeiro, o secretário via o quê? Números, né? Questão financeira. A partir do momento que tem uma questão positiva financeira, que vai haver condições de melhorar os serviços urbanos. Aí, juntamente com o setor de licitação da Prefeitura, se construía esse termo de referência. Até porque um termo de referência precisa de amparo jurídico para estar construindo ele. E a Secretaria de Obras não tinha jurídico. Entende? Então, tem que ser construído dentro do direito também. Para chegar lá na licitação, não ter impugnação e não ter todas aquelas situações que a gente já sabe que acontece aí no serviço público. Perfeito. E quem era o procurador que dava esse respaldo para ti? Não, o próprio setor de licitação tinha pessoas lá com conhecimento, né? Tinha, inclusive, funcionários de carreira que estavam lá há mais tempo, que tinham conhecimento em termos de referência, tinham mais bagagem nessa situação para poder estar auxiliando a estar fazendo esse termo de referência. Perfeito. E o jurídico, quando tu conversavas com a Procuradoria do município, tu lembra do nome do procurador que te atendia? O procurador que eu conversava sempre, geralmente era o procurador-geral, o doutor Felipe. Geralmente era ele, eu, né? Aí o pessoal da secretaria, às vezes, conversava com outros procuradores lá que estavam ajudando ao setor de licitação da Prefeitura a construir esse termo de referência. Aí existe uma participação da Procuradoria também, do município, junto com o setor de licitação da Prefeitura. Perfeito. Eu estou satisfeita. Obrigado, vereadora. Vereador Calinho, mais algum questionamento? Sim, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Schmidt. Senhor Jean, então, o senhor falou que os relatórios de roçada da empresa sanitária tinham fotos, né? Mas metragem não tinha. Vereador, os relatórios eram completos. Inclusive, foi encaminhado todos os relatórios da sanitária para a Decor em Blumenau, quando foi solicitado para o SAMAI. Nós levantamos, fizemos todos os levantamentos, encaminhamos a Blumenau, para o delegado lá em Blumenau, foi encaminhado todos os relatórios, fotográficos e medições. Mas o senhor sabia que até hoje a empresa sanitária ainda não foi paga porque não tem todos os relatórios de metragem? O vereador, se eles não apresentaram todos os relatórios, não tem que ser pago. Essa é minha visão. Se eu tivesse no SAMAI hoje, a empresa tivesse lá, eles não apresentaram todos os relatórios como tem que ser, não vão receber. Isso é uma questão de zelo e cuidado com o dinheiro público. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Mara, mais algum questionamento? Não, presidente, satisfeita. Vereadora Aline, vamos passar mais uma rodada. Mais algum questionamento? Sim. Com a palavra, vereadora Aline. Só mais uma questão. Tu conheces o pessoal da Sanitária e da Ecosystem?
eu conhecia da Ecosystem o operacional deles, o seu Adão, que esse tinha muito contato com o pessoal da secretaria, porque a gente chamava ele lá dia sim, dia não. Na época da Secretaria de Obras. Secretaria de Obras. Olha, seu Adão, temos que dar uma atenção aqui, tal situação. Ó, seu Adão, pô, tem uma situação lá. Então, esse era o dia a dia da secretaria. Né? O seu Adão era o dia a dia. E lá, esporadicamente, a gente conversava quando vinha lá na secretaria com o Josielton, que era, não sei se gerente da empresa, acho que era uma espécie de gerente. Então, a gente conversava com ele esporadicamente, quando se precisava alguma coisa, quando a controladoria do município chamava lá para alguma situação, alguma correção, alguma coisa, aí a gente conversava com ele, mas o dia a dia era com o seu Adão, né, a parte operacional. E da Sanitari, conversei uma vez lá no SAMAI, eu acho que com um dos diretores da empresa que esteve lá, que a gente precisava de mais efetivo deles, e estavam tendo alguma dificuldade para a contratação de pessoas. Então, ele estava passando, acho que por aqui e tal, e acabou indo lá e a gente conversou, teve uma conversa com ele. Tu lembras do nome dele? Não lembro, vereadora, não lembro. Eu lembro que daí o seu Adão, que trabalhava na Ecosystem, um dia foi lá no SAMAI conversar comigo e perguntou se nós, SAMAI, tinha alguma objeção dele trabalhar de encarregado operacional lá nessa empresa que viria. Eu falei, Adão, eu não tenho... O que eu vou ter alguma coisa contra, né, se o senhor for lá conversar com a empresa e a empresa contratar o senhor, eu acho que não tem, o SAMAI não tem nada a ver com isso. Uhum. Em algum momento, tu recebesse algum tipo de vantagem, presente ou valor de alguma dessas empresas, direta ou indiretamente? Nunca recebi, vereador, nem vantagens, nem presente. O que acontecia é que a gente tinha um bom relacionamento. O entendimento meu sempre foi de que com as empresas que prestam serviço para o município, a gente tem que ter um relacionamento que possa fazer com que as coisas funcionem bem. Quando acontecia algum problema, algum imprevisto, se chamava, se conversava. Sempre era dessa forma que a gente tentava conversar, acertando de uma forma com que o município não tivesse prejuízo em situação nenhuma. Sempre foi dessa forma que eu trabalhei, né, tanto na Secretaria de Obras, quando passei no planejamento, quanto no SAMAI. Tá? Foi da gente estar construindo. Está construindo dentro da legalidade para que as coisas acontecessem da melhor forma. Diante da negativa de que tu tenhas recebido qualquer tipo de vantagem, valores, presentes, direto ou indiretamente das empresas relacionadas e investigadas aqui, eu te pergunto, tu tens conhecimento de que alguém recebeu? Não tenho conhecimento, vereador. Não tenho conhecimento. Nunca visse nem soubesse? Nunca vi nem soube. Perfeito. E na época que tu trabalhavas na Secretaria de Obras, o Rodrigo Zanluca trabalhou contigo? Quando eu iniciei na Secretaria de Obras, 2000 e final de 18, né, ou 19, é que veio o Rodrigo Zanluca para a Secretaria de Obras, cuidar da parte administrativa, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi isso, final de 18 ou começo de 19, enfim. Daí ele trabalhava contigo? Ele cuidava da parte administrativa da Secretaria. Perfeito. Então, era ele quem recebia todos os relatórios de fiscalização, encaminhava, colocava no sistema, encaminhava para pagamento? O Rodrigo, talvez também, mas tinha mais pessoas que faziam, né? Que cuidavam lá do administrativo, tinha outros um ou dois cargos administrativos na secretaria que ajudavam também. Perfeito. Quando os fiscais vinham da rua, entregavam os relatórios com as medições feitas de roçada, limpeza, enfim, eram entregues para quem? Começava lá
em quem acompanhava operacionalmente as medições. O fiscal. Começava por ele, né? Dele depois vinha para o setor administrativo, aí o setor fazia os procedimentos que tinha que fazer, daí vinha para mim para eu assinar. Então, eram vários filtros. Eram vários filtros. Dali ia para a controladoria do município, lá na controladoria, por vezes, se houvesse alguma inconsistência, alguma situação e tal que o controlador achasse por bem, se chamava a empresa, se conversava, se fazia as devidas correções, se tivesse que fazer, e depois encaminhava, acho que, lá para o financeiro. Perfeito. E quem trabalhava no administrativo junto com o Rodrigo nessa época? Ali teve bastante gente que passou ali, vereadora. Mas sempre tem, assim, as pessoas que são mais de confiança e que determinados assuntos, porque eu tenho um telefonista que atende as demandas e anota o protocolo, mas eu tenho também a pessoa que tem a senha do sistema no computador para colocar as informações ali. A gente tem níveis de confiança dentro da secretaria. Vamos considerar isso. Sim, a minha pessoa de confiança na secretaria sempre foi a Andréa. Ela era a minha pessoa que estava na sala, ao lado da minha sala. Perfeito. E depois da Andréia, quem mais? Não, comigo foi só a Andréa. Tá. Não veio ninguém depois que ela saiu? Não, porque ela saiu quando eu saí também, né? Na verdade, final de 2020, né? E antes da Andréia, tu já estavas ali? Sim, comecei em 2017. E quem é que trabalhava contigo nessa época, antes da Andréia? Trabalhou comigo uma época no administrativo o Celso Schmidt, que é funcionário de carreira. Ele ficou comigo bastante tempo, até via a Andréia, se eu não estou enganado. Acho que foi por aí. Perfeito. E o Rodrigo, nesse contexto, seria o superior deles? O Rodrigo não chegou a trabalhar com o Celso. Porque quando o Rodrigo chegou na secretaria, o Celso já não estava mais. O Celso tinha saído já, fazia um tempo. Sim. Na verdade, é assim, o que acontece na Secretaria de Obras, né? Quando nós chegamos no governo, foi enxugado a Secretaria de Obra, o organograma de cargos. Se vocês puxarem lá 2017, foi feita uma reformulação. Então, a Secretaria de Obra ficou muito enxuta em termos de cargos. Diretorias, eram 4 diretorias. Cemitério, um diretor de cemitério, um diretor administrativo, um diretor de serviços urbanos e um diretor de obras. Somente, para tudo. Mas, Jean, e abaixo deles? Abaixo deles eram poucos cargos de coordenadores, poucos. Poucos. Então, assim, uma coisa que eu sempre pedia era para ele rever essa questão do organograma da Secretaria de Obras, porque até eu chegar tinha um diretor-geral abaixo do secretário. Sim. Depois foi extinto esse cargo. E mais outros cargos também. Então, a Secretaria sempre trabalhou muito enxuta. O que nós precisamos entender? Que um diretor não fazia só, estritamente, o que cabia à pasta dele. Geralmente, ele fazia sempre a mais. Porque as demandas do município, né, boa parte delas, era a Secretaria de Obras. É infiltração, é conserto de calçamento, é roçada, é pavimentação. Daí nós criamos na Secretaria de Obras uma coisa que não tinha, o setor de engenharia. A Secretaria de Obras não fazia projeto, dependia única e exclusivamente da Secretaria de Planejamento. Nós criamos o setor de engenharia na Secretaria de Obras. Eu entendi essa questão, Jean. A minha dúvida é o seguinte: nós falamos do fluxo. Os fiscais chegavam da rua, né? A turma da roçada chegava, entregava a documentação para o fiscal dava o confere, entregava para a Andréia, é isso? Passava no setor administrativo. Isso. E depois chegava na minha mesa, né? Aí antes de chegar na tua mesa ainda passava no Rodrigo ou da Andréia vinha direto para ti? Por vezes era lá no Rodrigo, se ele estivesse na secretaria, porque nós temos que entender também que o Rodrigo, por ser administrativo, era muito presente no Paço Municipal, no setor da Fazenda, no setor de licitações. O Rodrigo, diariamente, tinha esse fluxograma dele, né, de estar conversando com o setor de licitações, porque nós dependíamos deles. E a Secretaria de Obra tem que estar sempre atenta a toda essa questão
não deixar faltar material na secretaria, enfim, toda uma logística que tem que se fazer, previsão. Então, o Rodrigo, assim, às vezes era mais ausente da secretaria do que presente, porque estava no governo resolvendo questões administrativas que tinha que resolver. Aí, quando se tinha que ter uma conversa com o secretário, alguma coisa nesse sentido, aí, por vezes, eu fazia. Entendi. Então, tu estás me dizendo que o Rodrigo fazia toda essa correria de estar sempre na prefeitura, conversando com o pessoal, os diretores, abaixo de secretário, toda essa logística era ele que fazia. E te passava as informações, e quando necessário tomada de decisão mais específica, daí tu participavas. Isso, vereadora. Ele tratava dos pormenores, né, porque a secretaria, sim, é muita demanda. Então, o secretário não consegue sozinho tá resolvendo. Se eu abraçar tudo e querer resolver tudo, eu não vou resolver nada. Então, a gente tinha que delegar. Né, dessa forma, sempre que eu trabalhei, descentralizando. Quando existia alguma decisão mais importante, alguma coisa, a gente sentava junto, conversava. Assim foi Secretaria de Obras, Planejamento e o SAMAI.